Tem filmes que são os filmes que parecem vinho, né? Quando o filme termina, parece que você não gostou tanto, parece que o filme nem é nada demais, mas conforme vão passando os dias, o filme vai melhorando. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Clube dos Vândalos The Bike Riders. Criado em Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 60, os Vandals Motor Club foi criado como um grupo de amigos que curtia moto, até se tornar uma facção criminosa. Nisso, Danny, um jornalista que pensa em escrever um livro sobre o clube, acaba entrevistando integrantes do mesmo durante vários anos e relatando a ascensão e queda dos Vandals. Clube dos Vândalos foi escrito e dirigido por Jeff Nichols, um diretor que eu gosto bastante e que eu acho que tem muito pouco reconhecimento, cara. Mas caso você queira buscar alguns filmes do Jeff Nichols, você pode assistir Loving, Amor Bandido e O Abrigo. Todos eles bons filmes. E vale ressaltar que esse filme foi adaptado do livro The Bike Riders, escrito pelo Danny Lyon, que faz justamente isso, documentar a ascensão e queda do motoclube Chicago Outlaw. Sim, o motoclube do livro realmente existe, diferente do motoclube do filme. Porém, basicamente, o filme ele só meio que dá uma retratada, né? Tipo, uma ficcionalizada do livro, mas ele meio que conta ali coisas que realmente aconteceram, mas com outros nomes, coisa do tipo, tá? E The Bike Riders foi um filme que eu quis assistir logo de cara quando eu tava pesquisando os filmes pra fazer o meu vídeo de expectativas de 2024, sabe? Eu vi o filme ali, eu nem sabia da existência dele, vi que era do Jeff Nichols, que eu gosto bastante, o elenco é incrível, e aí você olhava um pouco o filme e ele dava essa impressão de ser meio que um Easy Rider, um selvagem da motocicleta, coisa do tipo, mesmo que sejam filmes que são bem diferentes, né? E no fim das contas eu vou dizer que The Bike Riders é uma experiência bem diferente, foi bem diferente do que eu imaginava e até do que eu queria, porque ele é um filme que ele me atrai em partes, mas ele é um filme que ele me decepciona também em outras, porque ele não é um filme ruim, ele tem as suas tecnicalidades que são muito boas, mas é impressionante como todo o tempo em que você assiste The Bike Riders, você tá distante, você não entra na história e é um filme que parece que ele não engaja. Mas antes de continuar, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like, isso ajuda demais a outras pessoas a conhecerem o meu trabalho, e se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Então muito obrigado mesmo e tamo junto. Porque justamente a estética que o Jeff Nichols escolhe para fazer essa história do The Bike Riders é justamente essa, de fazer um filme meio documental e não uma narrativa completamente atrativa. Então aqui sim você tem a presença desse personagem que é o Danny, que é o jornalista, que é o cara que futuramente vai escrever o livro, e basicamente o que acontece é você ter a história contada por depoimentos que ele está recebendo, o que cria uma narrativa linear de os anos irem se passando e justamente as coisas vão mudando, mas ao mesmo tempo você não cria aquele fio narrativo em que você tá o tempo todo conectado com esses personagens, sabe? Parece que você é esse cara que tá voltando naquele clube a cada 5 anos e reencontrando a galera, e aí a galera te contextualiza do que tá acontecendo ali. E ao mesmo tempo que eu acho que isso é interessante, porque você tem os personagens dando os relatos, né, pro jornalista e tudo mais, então você consegue se aprofundar e dar personalidade ali pros seus personagens, eu acho que isso é um baita de um tiro no pé, porque você meio que mantém o público sempre um pouco distante da história que o público quer ver. Porque assim, o filme ele não te entrega um enredo mais comercial e padronizado, saca? Um exemplo mesmo é que o filme ele começa quando a Kathy, que é uma garota comum, acaba conhecendo o Benny, o bad boy do grupo, e com isso ela acaba se misturando no grupo e nesse mundo. E aí o Jeff Nichols, ele poderia pegar isso e justamente fazer uma narrativa romanceada. Agora você pegou ali a nossa protagonista, Kathy, que entrou nesse mundo. E aí você vai mostrar como é o dia a dia do clube, você vai apresentar os personagens ali no primeiro ato, vai ter um ponto de virada ali pro segundo ato, que é quando de repente
os vândalos, eles começam a cometer crimes. E aí você tem todo esse desenvolvimento, de repente, dela contradizendo as coisas do clube, né? O Benny ali meio que também indo contra as regras do que são mostrados, coisa do tipo. Até que chega o ápice ali no terceiro ato, aí o Benny ele se volta contra o grupo, coisa do tipo, tal, pá. Mas não é assim que acontece. Justamente o que acontece é a Kathy fica nos dando esses depoimentos, é 1968, 1973, 1975, ali naquele ano eu e o Benny, eu naquele ano, os vândalos, naquele momento, tal, não sei o que, e tudo te mantém distante, tanto da história, quanto daquele grupo, quanto daqueles personagens. A impressão que dá é que a todo momento quando você tá vendo The Bike Riders é que você se sente passivo da trama. Você não se sente imerso, você não se sente engajado, conectado com aqueles personagens. Até porque mesmo que o tom narrativo dê espaço para os atores criarem personas únicas, a condução do Jack Nichols não faz com que esses personagens se conectem conosco, sabe? É só você ver o Benny, teoricamente ele é o protagonista, ele é o cara que o filme começa focando ali e que basicamente ele é um dos caras que mais tem uma jornada de personagem mesmo dentro do filme e que em certos momentos ele é completamente descartado. E ele é descartado pra Kathy basicamente assumir esse protagonismo, até que basicamente ela é descartada pra você ter o Johnny assumindo o protagonismo, que aí é um personagem que perdura mais, mas aí já é, sei lá, 40 minutos de filme talvez, que é quando o filme ganha um pouco mais de força, mas ao mesmo tempo você já chega ali, sabe? Já faz tempo que você tem que ter me pegado o filme, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, que ele me mantém distante, o Jeff Nichols, ele é impressionante como ele é um bom roteirista, então ele consegue, me entregando essa história dos anos 60, esse motoclube e tudo mais, ele me dá uma temática que no final das contas me pega. Ele me ganha quando ele traz essa temática que é falar de uma deturpação de algo que a gente ama, sabe? Como muitas vezes você constrói alguma coisa que é pro seu prazer e aquela coisa começa a consumir você ou até mesmo se torna algo completamente diferente do que você imaginava e você passa a não gostar mais daquilo. Dando um exemplo muito prático nesse momento é o meu canal, sabe? Não que eu deteste isso daqui, tá? Não tem nada disso. Mas a questão é, quando acho que a maioria das pessoas começa o canal do YouTube e tal, eu, por exemplo, eu comecei a fazer vídeos porque eu adoro cinema, amo cinema, gosto de falar de cinema, gosto de discutir os filmes que eu assisto, coisa do tipo, então isso daqui era meu espacinho até pra falar comigo mesmo. Só que conforme você vai fazendo, o canal cresce um pouco, coisa do tipo, você começa a ver filmes não necessariamente porque você quer, não necessariamente porque você quer se divertir, coisa do tipo. Os filmes, eles passam, pra mim, a não ser mais necessariamente um refúgio, sabe? Não passam mais a ser um momento de descontração pra mim. É um momento sempre de trabalho. Eu assisto o filme sempre analisando eles, mesmo que inconscientemente. Eu assisto o filme já pensando no vídeo que eu vou fazer sobre aquele filme. Não é mais um passatempo só, saca? E não que isso me consuma novamente, eu adoro fazer isso que eu faço, mas é maluco como ele coloca isso em prática dentro aqui do filme. Como os caras que criaram um motoclube porque eles corriam de moto e gostavam de falar de moto e eles eram amigos, e aí a coisa começa a crescer e começa a entrar gente que você nem sabe mais, e aí os assuntos começam a virar outros, e aí o motoclube começa a precisar de dinheiro, e aí as pessoas começam a fazer coisas não necessariamente legais para ganhar dinheiro, e quando você vai ver, o motoclube já não é mais sobre aquilo que você idealizou ele, entendeu? E nisso eu acho impressionante como o Jeff Nichols sabe trabalhar bem. O Jeff Nichols, ele é um cara que eu acho que ele sabe trabalhar muito bem o emocional, sabe? Ele é um cara que ele sabe trabalhar muito bem o âmago dos personagens, sabe? Ele trabalha bem essa nuance, sabe? De coisas que
tão intrínseca nas personas, sentimentos dos personagens que a gente assiste. E por isso que eu acho que até o filme ele ganha muita força quando o Johnny acaba se tornando meio que o protagonista do filme. Porque ele é o cara que criou o clube, ele é o cara que tem a amargura daquele clube ter se tornado o que ele é, ele é o cara que não aguenta mais aquilo, e ali o filme se torna até que interessante. Claro que ali também as atuações ajudam pra cacete, né? O Tom Hardy, que acaba interpretando o Johnny, tá um show aqui. Você tem a Jodie Comer, o Austin Butler, o Michael Shannon, o Mike Faist, o Boyd Holbrook, Norman Reedus, Damon Harrigan, Bo Cop e o Carl Glusman. E assim, todo mundo muito bem, cara. O The Bike Riders é aquele típico filme que concorreria uma galera no Oscar ali se ele fosse lançado mais ali em novembro, coisa do tipo. Então The Bike Riders é um filme que quando terminou, eu terminei ele com um gosto amargo, porque eu não terminei ele adorando como eu queria. Questão de expectativa também, tudo bem, sabe? Eu via as suas valências, o filme é esteticamente, tecnicamente muito bem feito, como eu falei, mas ele não me pegava, sabe? Parecia que eu não tinha me importado direito com o filme. E aí, justamente quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre o filme, refletir um pouco mais, tal, esse subtexto que o Jeff Nichols me trouxe, meio que ele me trouxe uma nova cara pro filme. E não que isso tenha feito o filme apagar os defeitos que ele tem, porque ele tem sim, mas ele também tem as suas valências e as suas coisas boas. Sendo assim, para The Bike Riders eu dou 6 motocas no grau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.